Olá a todos, sejam bem-vindos à videoaula da unidade 6 da disciplina de modelagem de sistemas. Hoje vamos aprender a construir o diagrama de classes. Então, para poder construir o diagrama de classes aqui no exemplo da videoaula de hoje, eu vou usar o mesmo estudo de caso do sistema de locação de veículos e vou abrir ele para vocês aqui para a gente poder acompanhar a construção desse diagrama. Eu não vou utilizar aqui na construção os diagramas anteriores da aula passada, casos de uso, diagramas de atividades, porque esses diagramas têm mais a ver com a parte de processos do sistema, enquanto o diagrama de classe está mais relacionado à parte de dados, né? São os dados necessários para o sistema funcionar. Então eu vou direto à descrição através desse arquivo aqui do estudo de caso do sistema. E também vou, claro, partir para o draw.io. Aqui eu já salvei um arquivo com o nome de sistema de locação de veículos, coloquei o label aqui desse diagrama e eu vou começar a construção por ele. Tá? Aqui também já está selecionada a paleta da UML, onde eu vou pegar as minhas classes para construir o diagrama. Então vou ficar alternando aqui entre o draw.io e o arquivo da descrição das funcionalidades do sistema. O que eu vou fazer aqui é anotar quais são as classes e os atributos que eu vou inserir lá no meu diagrama. Então, eu vou começar aqui com esse primeiro parágrafo, onde ele fala que a empresa possui uma grande frota de carros e eles têm marcas e modelos, que inclusive estão lá como funcionalidades dos casos de uso. Então, eu vou destacar aqui marcas e modelos como classes do meu sistema. E aqui ele já dá uma dica de associação, né, do diagrama de classes, onde ele fala que cada veículo tem um modelo e uma marca. Então, o veículo também vai ser uma classe do meu sistema. Então, acho que esse é um procedimento importantíssimo para a gente construir o diagrama de classe e marcando no texto o que é classe e o que é atributo do meu sistema. Então, aí eu vou começar a desenhar aqui. Ó. Dos objetos da paleta, eu vou pegar esse aqui, ó, de class name, que já tem o campo de atributo, já tem o campo de método. Existem outros formatos, esse aqui, por exemplo, só com atributos. Tem uns aqui que nem tem atributos, né? Mas esse aqui é o que eu indico para vocês usarem também. Então, vou colocar aqui, ó, marca. E aqui eu vou começar a editar os atributos da marca. Observe que aí eu também tenho que ir no texto para ver se ele fala de atributos de marca. Nesse primeiro parágrafo ele não fala nada disso. E no segundo, ele já começa a destacar aqui os atributos do veículo, né? Ou seja, para cadastro de veículos eu preciso manter placa, cor, ano, tipo de combustível, número de portas, quilometragem, Renavan e chassi. Então, para marcas e modelos eu não tenho nenhuma especificação. Então, aí eu posso criar uns atributos próprios ou então deixar um atributo só que tem pelo menos a descrição da marca, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui, ó. Nome marca. Observe que aqui eu vou ter que corrigir o modo de proteção do atributo nome marca. Segundo a teoria de orientação a objetos, os atributos devem ser private, privados, né? Para manter a noção de encapsulamento. Então, aqui eu altero e aqui eu especifico o tipo do nome da marca, que deve ser um string. O diagrama de classe eu não estou preocupado em definir o que vai ser ID ou não, o que é chave primária ou não. Isso aí é uma questão de implementação. Aqui é só o relacionamento e as classes que o sistema precisa de ter. O método também é uma parte importante da classe. Métodos de marca, já que vai ser uma classe apenas de cadastro, são as 4 operações do CRUD, né? Cadastrar, ler, atualizar e excluir. Eu posso colocar as 4 aqui, ou então simplificar colocando manter marcas, que é o mesmo conceito do CRUD, e indicar aqui um void para o tipo de retorno. O método, eu mantenho o sinal de positivo aqui, que é público, né? Para poder que uma classe invoque esse método, tá? Como o diagrama de classes ele é um diagrama de comunicação entre equipe de análise e de desenvolvimento, então o manter vai ser compreensível lá para a equipe do desenvolvimento quando eu entregar esse diagrama de classe. Então não preciso ficar detalhando o CRUD aqui no meu modelo. O modelo tem que passar informação e não ficar grande, né?
Aí eu vou pôr a outra classe minha aqui, que é a modelo. Mesma coisa, de marca. Nome modelo. Do tipo string. E o manter marcas aqui. Manter modelos. Puxo uma outra classe, que vai ser veículo. E aí o veículo eu vou ter mais atributos que eu tenho que olhar lá no texto. Uma outra informação importante, eu estou colocando, né, marca, modelo e veículo à direita aqui do desenho, porque normalmente você não tem uma regra para distribuir bem suas classes na tela de desenho, mas em geral a classe principal do sistema, aquela que mantém mais relacionamentos com as outras, ela fica no centro. E no caso do sistema de locação, essa classe vai ser locação. Então por isso que eu coloquei à direita, por ele ter colocado à esquerda também, a minha descrição de classes que não são centrais do sistema, não são as principais. E aí eu tenho que olhar para os atributos lá de veículo. O veículo, eu já vou adiantar aqui o método do veículo, que é manter, para ganhar tempo. Também não tenho atributo especial para veículos. E aí, os atributos eu tenho que olhar lá, né? Então, olha só. Placa, cor e ano. Vou começar a inserir eles aqui, ó. Placa do tipo string, que será o identificador dessa classe, né? Aqui eu fiz um duplicate do atributo para poder inserir mais de um atributo, já que as outras duas classes só tinham um atributo, né? Então aqui eu vou colocar a cor do veículo, também atributo string, e vou colocar um outro aqui, me esqueci, deixa eu voltar aqui, é o ano do veículo. O ano, que vai ser um int. Puxar um pouquinho para baixo aqui para fazer os relacionamentos. Os relacionamentos entre marca, modelo e veículo, eles não são especiais, né? Como de herança, todo parte, né? Eles são uma associação simples. Então aí eu vou pegar o símbolo de associação, que aqui na paleta da UML é indicada. Tem vários tipos de associação, mas como a leitura é bidirecional, eu vou usar os sem setas, né? Ou seja, marca é de um modelo, como modelo é de uma marca. E modelo é de um veículo, assim como o veículo é de um modelo. Então aí eu vou inserir essas informações aqui. E no lugar desses labels aí de parent e child, eu vou colocar as cardinalidades mínima e máxima. No caso aqui de marca e modelo, como o texto destaca, ele fala que uma marca ela pode ter de 1 a n modelos, enquanto que o modelo ele só pode pertencer a uma marca. Só a gente olhar para esse texto que ele fala isso aqui, ó. Cada veículo tem um modelo e uma marca, um modelo relaciona-se a vários veículos, uma marca a muitos modelos e um modelo só tem uma marca. Agora eu vou puxar a mesma relação aqui embaixo para o caso de veículo e modelo. Então eu vou colocar aqui, ó, que o modelo, né, ele pode estar presente em vários veículos. Por exemplo, um modelo, a marca de um veículo pode ser Volkswagen, o modelo pode ser um Gol, por exemplo. E esse modelo Gol, né, 1.4, automático, ele está associado a um veículo, que é a unidade de veículo existente no mundo real, ou seja, com placa, com cor, com ano, com número de portas. Tá aí a minha associação pronta. Agora eu vou continuar aqui e passar para o terceiro parágrafo, onde eu tenho um outro atributo que é o meu cliente. Tá?
O atributo cliente é quem vai fazer a solicitação para alocação de carros. Ele tem alguns atributos específicos aqui, ó. Nome, tipo, CPF ou CNPJ, depende do tipo do cliente, data de nascimento, sexo, idade e profissão. Aqui vai aparecer para a gente uma relação nova, né? Já que ele fala que tem dois tipos de cliente. Então, ao invés de eu criar só uma classe cliente, eu vou ter que criar uma generalização, especialização de cliente e os dois tipos dele, né? Pessoa física e pessoa jurídica. É o que eu vou fazer aqui agora. Vou colocar aqui, ó, cliente. E aqui em cliente eu já vou colocar tem um método que chama manter clientes. Que é um void. E aí os atributos de cliente. Nesses atributos cliente aqui eu vou colocar apenas aqueles que são comuns à pessoa física ou jurídica. Porque aqui eu vou fazer uma especialização e generalização e vou colocar essas duas coisas aqui, ó. Cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica. No cliente pessoa física, eu vou ter um atributo que é o CPF como atributo inteiro identificador da classe. No pessoa jurídica, o meu atributo é o CNPJ como atributo da classe. Observe aqui, né, que eu vou fazer uma extensão entre cliente e pessoa jurídica. Mas antes disso eu vou inserir os atributos de cliente para eu saber o tamanho da minha classe, que quanto ela vai crescer aqui na hora da informação. Então, nome e tipo já são atributos aqui do meu cliente. O nome, vou pôr o nome cliente aqui. Isso vai ser uma string. Vou duplicar para inserir um outro atributo, que vai ser o tipo cliente. Tipo cliente é só uma tag, né, falando que tipo de cliente é ou não. Eu vou colocar um char de 2 aqui, sendo que PF será pessoa física e PJ pessoa jurídica. E eu tenho que inserir aqui ainda outras informações. Observe que empresa é atributo específico do CNPJ, né, que é o nome da pessoa jurídica. Data de nascimento, sexo, idade e profissão vão ser atributos da pessoa física. Então, na verdade, eu só tenho esses dois atributos em comuns aqui, os outros vão ficar em pessoa física e jurídica. Então, vou inserir aqui, né? Que vai ser a minha data de nascimento. A data de nascimento é um tipo específico, é um datetime. O idade, ele é um campo calculado a partir da data de nascimento. Então, eu posso ou não representá-lo aqui, porque para ganhar tempo, né, como eu fiz lá no caso de veículo, eu não vou representar a idade aqui, posso calcular ele lá no código. Vou colocar aqui mais sexo e profissão. Sexo. Posso colocar um char de 1 aqui, né, para masculino e feminino. E vou colocar aqui profissão, que é do tipo string. Já no caso de pessoa jurídica aqui, eu tenho o nome da empresa,
como uma string. E assim acabaram meus atributos de cliente. Ficou faltando só fazer o relacionamento, que é um extends, para informar que pessoa física estende cliente com alguns atributos. E a mesma coisa acontece com pessoa jurídica. Não precisa de colocar cardinalidade na relação de extends. Aqui eu vou deixar esse método type como um template mesmo, né, já que eu não tenho métodos específicos de pessoa física e jurídica, pelo menos de acordo com o que o enunciado me fala. Então, vou passar para o próximo parágrafo. E aí, o cliente ele deve informar algumas coisas aqui na hora do processo de locação. Tá? Então, aqui eu já vou destacar uma classe que é a locação. Tá? E os atributos da locação, né? Como, por exemplo, ano, marca, modelo do carro que deseja alugar, além do tempo que ficará com o carro, que seria data e hora de locação e data e hora de devolução previstas. Tá? Finalidade e onde ele vai trafegar, né? E ainda valor da locação. Então eu vou escolher alguns campos aqui para colocar nessa parte aqui de locação. Então vou colocar a locação aqui no meio. E vou colocar aqui algumas informações, atributos de locação. Já sei que tem o campo de data e hora, né? Então eu vou colocar aqui a data, eu posso pôr junto, né? Ou separado, depende do que for melhor para a questão de implementação. Aqui eu vou colocar a informação do veículo, né? Que ele vai locar. O veículo, ele não é apenas um tipo string, já que a gente tem um relacionamento entre locação e veículo, né? Então, o veículo é uma instância do objeto veículo. Então, por isso que eu vou indicar dessa maneira aqui essa representação. A gente vai ver numa próxima videoaula sobre a unidade de diagrama de classes ainda a implementação, que aí a gente se preocupa nesse relacionamento dos objetos virando um código em uma linguagem orientada a objetos. Mas aqui eu coloquei para indicar esse tipo de representação. Eu vou seguir colocando mais alguns atributos aqui, não todos, né, para não ficar muito longo o vídeo. Vou colocar, por exemplo, aqui finalidade e o trajeto, né, que ele pretende trafegar, por exemplo. Então, vou colocar aqui a finalidade da locação, que é um atributo string. E assim como o atributo trajeto. Trajeto previsto, né? Já que isso pode mudar. E um atributo importante aqui, né? Que é o valor da locação. Que nesse caso vai ser um campo float. Então, coloquei aqui meus campos de locação. Os métodos de locação, eles já não são apenas manter, né? Como o enunciado aqui, ele destaca, né? A gente tem, por exemplo, o registro da locação do veículo como uma parte importante e também a geração da fatura de locação, né? Além de atualizar alguma informação no registro de locação do veículo, por exemplo, que pode ser o valor calculado, né? Então, eu vou colocar 3 métodos aqui nesse meu locação e vou também colocar uma outra coisa aqui que tem a ver com o registro de locação, que é o valor da calção, né? Uma coisa é o valor da locação e outra coisa é o valor da calção, né? Que é um
uma autorização no cartão de crédito, por exemplo, do cliente, que vai autorizar ele liberar a minha locação, né? Então, é importante eu colocar aqui também, né, o meu campo de valor da caução, que é um float. Não posso esquecer também de inserir aqui um campo que vai aparecer no diagrama de transição de estados, que é o status da locação, né? Já que a locação pode estar liberada, solicitada, devolvida, né? Então aqui tem o status da locação, que eu vou deixar como um campo string. Então coloquei aqui os principais atributos na classe locação, deu para vocês verem que ela é a maior do sistema aqui. Dos métodos, né? É claro que eu tenho um importante método que vai ser o registrar locação. Vou colocar como void aqui. Um outro campo importante é atualizar locação. E mais um importante aqui também é gerar a fatura, né? Gerar a fatura, que ficou destacado lá como um caso de uso separado, também é um atributo importante para eu colocar aqui, tá? Ok? Nem todos os métodos são void, né? Eu coloco aqui mais por simplificação. Você pode deixar só o nome do método e não colocar o retorno. O retorno é importante. O tipo é importante, principalmente para o atributo. E aí vai existir uma associação entre cliente e locação. Eu vou indicar ela aqui de novo com a seta de duplicar. E aí vou dizer o seguinte: o cliente ele pode fazer de 0 a n locações, enquanto aquela locação ela pode pertencer unicamente a um cliente. Está feita a associação cliente e locação. Eu também vou ter que fazer uma associação aqui de veículo com locação. E aí eu vou colocar aqui, ó, em uma locação eu posso ter apenas um veículo, enquanto que o veículo ele pode ser ou não locado, né? Então a relação é parecida com o outro lado aqui também. Aí vai vir uma pergunta importante, né, que é uma dúvida que pode surgir no diagrama de classe, e o funcionário, né? Já que ele fala aqui que o registro da locação de veículo ele é feito pelo funcionário, tá? Então, em termos de dados do sistema, não existe uma relação funcionário-locação, a não ser que seja importante colocar isso no sistema, tá? Então, não é um erro, por exemplo, eu chegar aqui e inserir uma classe, por exemplo, funcionário. Vou colocar aqui a classe funcionário. E relacioná-la aqui, né, com uma associação, por exemplo, entre locação e veículo. Se for importante para mim aqui, eu falar que, por exemplo, eu vou manter um cadastro de funcionários da locação. Só que por que eu não vou optar por essa implementação aqui? Porque ele não fala que vai manter o cadastro de funcionários. Então, quando eu falo que eu não vou manter o cadastro de funcionários, e funcionário por exemplo, o login do usuário que vai fazer a locação lá, eu posso resolver essa informação no sistema inserindo um simples atributo aqui com o nome do funcionário que fez a locação. Tá? Então, é importante destacar que existem essas duas formas de você interpretar o diagrama de classes, mas o mais correto é colocar esse tipo de implementação aqui quando eu falo que eu não vou manter
um registro de funcionários do sistema. O funcionário simplesmente é o usuário que logou e que está autorizado para fazer a locação. Aí eu vou seguir com a descrição aqui para colocar as duas últimas classes no meu sistema, que seriam o quê? Aqui eu já abordei o registro da locação do veículo, né, que já está até aqui em cima destacado, né, da locação. Eu vou destacar aqui de novo. A caução eu já coloquei lá como atributo. E aí tem a devolução do carro pelo cliente. A devolução, ela tem alguns atributos específicos aqui, como data e hora de devolução, quilometragem, estado do veículo, né? E isso influencia o valor, né, em relação a essa informação. A devolução eu vou colocar como uma classe separada aqui. E vou destacá-la aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui registrar devolução como método, e como campos eu vou colocar algum daqueles outros lá. Vou colocar data e hora da devolução, que é um datetime. Vou colocar aqui também a quilometragem. Vou colocar km aqui para simplificar. Do tipo float. O outro atributo importante que é o estado do veículo, né? Estado veículo, e aí eu vou colocar uma string. Devolução e locação também tem uma relação de associação entre elas, onde eu vou colocar aqui a relação entre locação e devolução. Uma locação, né, ela pode ter, ela ter associado a ela uma devolução ou não, mas a locação sempre tem uma devolução em torno dela. Então seria 1 para 1. E esse outro lado aqui seria 0 para 1. Né? Ou seja, explicando aqui a leitura dessa cardinalidade, uma locação ela pode ou não ser devolvida, então de 0 a 1. Agora a devolução ela só é respeito de uma locação. Então devolução e locação é uma relação de 1 para 1, onde você pode ter uma locação que não tem devolução. É bem difícil de acontecer, mas pode acontecer algum caso desse, aí você deve registrar a cardinalidade mínima 0 ou 1 para devolução. E a última classe, que é importante destacar no diagrama de classe, pois vai virar um elemento da implementação, é quando você tem relatórios de alguma classe importante. E aqui no caso eu tenho relatórios de locações, tá? Então eu vou destacar uma outra classe aqui, que eu vou chamar de relatório de locação. E essa classe, né, que essa eu poderia colocar sem os campos ali dela, né? Ou simplesmente colocar status da locação aqui como campo. Vamos colocar aqui status da locação. Como string. E aqui vou colocar um método genérico, que é gerar relatórios de locação. A relação, né, de relatório locação com locação, ela já não é uma associação direta, já que relatório não é um dado que vai persistir no sistema, e sim uma classe que eu vou implementar em alguma linguagem orientada a objetos só para poder gerar um relatório e melhorar a visualização da locação. Então aí, para esse caso, ele é um tipo de associação que não tem cardinalidade, por exemplo, né? Então eu indicaria isso aqui como uma associação do tipo 3 aqui,
falando que o relatório ele é obtido ou implementa alguma coisa relacionada à classe locação. E com isso, então, eu finalizo o meu diagrama de classes do sistema de locação de veículos e encerramos aqui a nossa videoaula sobre o diagrama de classes. Até uma próxima!